Bom dia, eu sou Luciana. A pedido de alguns colegas terapeutas, eu vou deixar aqui para vocês um passo a passo que eu usei para me colocar no mercado de trabalho como terapeuta e para fazer a minha transição de carreira. Eu sou pedagoga, trabalhei 4 anos numa escola aqui em Campinas. Eu era monitora, passei em todos os campos daquela escola. E larguei a escola, parei de trabalhar em 2020. 2021 eu fiz o curso da TRG, não voltei mais para a área escolar porque eu encontrei o meu lugar no mundo atendendo e transformando vidas. Se colocar no mercado de trabalho é fácil? Não é tão fácil assim. Quando nós olhamos para dentro e entendemos o que eu preciso mexer, onde colocar, qual o passo a dar, não é difícil. A primeira coisa que a gente precisa fazer para se colocar no mercado de trabalho é assumir a sua identidade. Para mim foi muito difícil quando eu mudei de carreira, porque eu fiz o curso da TRG em 20 dias. Naquela época, as primeiras turmas eram poucos conteúdo e eu devorei aquele conteúdo. Então, eu me tornei terapeuta em 2 semanas, digamos assim. Como que eu ia dizer, olha, eu era professora até semana passada, agora eu sou terapeuta, vem fazer sessão comigo? Parecia que não era congruente. Eu me sentia como se eu fosse uma charlatã. As pessoas não iam acreditar em mim. Mas essa era a minha crença limitante. Eu ainda não tinha tomado propriedade. E aí eu comecei a me anunciar. Quando eu estava no 7º módulo, eu comecei a fazer o autorreprocessamento. E essas coisas todas foram surgindo. Nossa, como que eu me anuncio para um curso que eu acabei de fazer? Nossa, como que eu digo para as pessoas que eu virei terapeuta da noite para o dia? Né? Não é assim. Aí depois eu pensei, eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer quanto tempo eu gastei. Gente, era plena pandemia, tinha 2 anos que as pessoas não me viam. E eu comecei a falar que eu era terapeuta, as pessoas perguntavam, quando você fez esse curso? Eu falei, durante a pandemia. Eu não dizia data. Durante a pandemia, eu estudei e eu já tinha feito muitos cursos na área do desenvolvimento com Augusto Cury. Eu tinha feito alguns cursos do Augusto Cury, eu sempre gostei dessa área. Dava palestra de inteligência emocional, né, do pensamento acelerado, aquelas coisas todas ali, eu tinha propriedade daquilo, mas terapeuta, não. Então, eu comecei a atender, comecei a me divulgar, eu estava ainda terminando o curso. Quando eu comecei o autorreprocessamento, essas coisas foram acalmando dentro de mim e eu comecei já a tomar propriedade de uma identidade terapêutica. E aí eu comecei a me anunciar. Tinha uma amiga minha, quando o professor falou da distimia lá no curso, eu disse, nossa, isso aqui eu vou oferecer para aquela pessoa. Vou oferecer para essa pessoa que eu acho que pode mudar. Isso aí cabe com... Aí eu fui oferecendo para algumas pessoas que já me conheciam. O meu primeiro post, eu posso até deixar aqui para vocês verem, foi muito simples o meu primeiro anúncio. E qual foi meu primeiro anúncio? Tomando propriedade da TRG na minha vida. Eu falei de mim. Eu não falei da TRG, eu falei de mim. Falei o que a TRG fez em mim e me trouxe 5 clientes. Eu achei aquilo bárbaro. As pessoas se comoveram porque se identificaram com o que eu falei, né? E aí eu comecei a atender. No dia que eu peguei o certificado provisório, eu atendi a primeira pessoa que eu tinha feito a propaganda para ela. No dia seguinte, veio um dentista. Foi meu primeiro cliente pago. Comecei cobrando R$ 80. Eu tremia para atender esse homem. Não era alguém que não sabia, não entendia das coisas. Fiquei trêmula na frente daquele, mas eu fiz, o mecanismo de segurança era para mim, para ele. Eu dizia respire e eu respirava junto, de tão nervosa que eu estava. Ele não percebeu e ele estava passando por uma depressão profunda e quis atendimento um dia sim, um dia não. Esse homem me ajudou a pagar a primeira parcela do meu curso. Em 5 dias... eu consegui ali do dia 25 de abril ao dia 1º de maio, eu fiz o dinheiro da primeira parcela do curso. E ele me trouxe mais 3 clientes, primas dele. E eu fui. Com 2 meses de TRG, com 1 mês de TRG eu fiz 1.900. Com 2 meses eu fiz R$ 3.000. Com o 4º mês eu fiz 5.000 e o que aconteceu? Teve aquilo, parecia que o meu demonstrato financeiro não me permitia passar daquilo. Parecia que eu tinha um demostatozinho, sabe aquela marcação dizendo que você só pode ganhar até aqui? Teve um belo dia que eu tinha 5 clientes marcados. Gente, todos os clientes desmarcaram, dizendo a mesma coisa.
não estou me sentindo confortável para fazer a sessão hoje. Nossa, eu disse, quando o último mandou mensagem, eu disse, não, eu vou te atender, calma aí, eu entendi que era algo errado comigo, eu esfriei toda por dentro. E eu chamei a minha terapeuta e pedi para ela me atender. Eu atendi um cliente, com contragosto dele, mas eu disse, vem. E depois eu fui fazer o meu reprocessamento com a minha terapeuta, que foi, eu vi que eu tinha muitas crenças limitantes, até a questão bíblica, por exemplo, eu nasci dentro da igreja católica, e eu encontrei até passagens bíblicas, né? Mais fácil o camelo passar por o buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu tinha muito isso na cabeça, que não pode ser rico, que o rico é injusto, que o rico... Eu tinha algumas coisas ali e isso gerava em mim medo de ganhar dinheiro, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Essas coisas assim, eu vi muito isso. E também a minha vida com a minha família. Nunca passamos fome, sempre tivemos de tudo, mas minha mãe sempre foi muito regrada, aquela coisa. E isso também foi... Olha, eu fiz uma sessão com a minha terapeuta e depois eu fui de 10 da noite a 2 da manhã para me resolver. Parecia que eu não podia ter dinheiro. A outra coisa que era forte dentro de mim, eu associava a riqueza, por exemplo, quando eu me imaginava numa mansão, eu imaginava a casa sendo assaltada. Olha o que vinha na cabeça. Quando eu me imaginava ali numa Hilux, um carro chique, importado, eu imaginava eu sendo assaltada e as pessoas tomando aquilo de mim. Era essas crenças que vinham na minha cabeça que eu tive que resolver. Custou muito, chorei terrivelmente reprocessando tudo isso, mas eu tive que arrancar aquele pulso. No dia seguinte, os clientes vieram com naturalidade. Removi a pedra que estava me impedindo. E aí eu segui a mentoria da prosperidade à risca. Eu fiz aquele mapinha, eu fiz o meu quadro dos sonhos. E aí, depois que eu fiz esse reprocessamento, eu consegui ir lá no quadro dos sonhos e colocar os meus objetivos. Né? Ganhar 30 mil, ganhar 40 mil, e eu fui colocando. Eu lembro que o primeiro sonho meu era assim, em um mês eu quero ter 5 clientes pagantes. E quando eu tinha, eu ia lá e fazia yes! E botava um Czinho. E mostrava pro meu marido. Consegui! Meu marido é psicólogo também. Também não, ele é psicólogo, eu sou terapeuta, minha formação acadêmica é pedagoga. E aí meu marido vendo o meu sucesso, ele também quis conhecer a TRG. E veio para a TRG, hoje também ele é terapeuta TRG. E eu fui ali construindo. E eu fui percebendo que eu fui sentindo as dificuldades. Qual é o primeiro passo? Assumir a minha identidade. O segundo passo, perceber quais as pedras, quais os traumas que está me impedindo de evoluir. O que me impede de evoluir? Quais as dores que eu tenho dentro de mim que ainda precisa ser trabalhada e ter coragem de enfrentar a sua própria história, né? Jesus fala que o reino dos céus é dos violentos. E que violência é essa? É a violência de conseguir se confrontar. Isso é violência. Olhar para dentro. Limpei tudo aquilo, você vai ver que as coisas fluem. E depois você olha e vê o que eu ainda não sou boa o suficiente para fazer o meu trabalho ter a qualidade que eu gostaria que ele tivesse. Eu percebi que eu ainda não tinha uma boa psicoeducação. O meu acolhimento ao cliente ainda não era muito bom. A minha abordagem faltava. Eu olhava assim, eu dizia, gente, o que eu preciso aprender mais? Eu voltava nas aulas e eu vi que para mim faltava eu ter mais propriedade ali dos traços de caráter, conhecer melhor. A psicossomática eu não entendia direito o que era aquilo. Eu sabia que direito era homem, esquerda era mulher, mas eu queria entender o que o cliente estava passando. E aí eu fui pegando os cursinhos adicionais, né, que a gente encontra. Que curso fazer? Aquele que vai te servir como terapeuta TRG, que vai focar em você, que vai melhorar você como terapeuta TRG. Ah, você fez curso adicional? De quê? Você fez uma outra técnica? Gente, é bagunça. Você tem que pegar coisas que agreguem no que você já é, somando. Eu confesso que os cursos que eu fiz de leitura corporal e de psicossomática melhoraram a minha abordagem, melhoraram a minha compreensão do outro, assim, 70%. Voltar nas aulas, rever as aulas. E o que eu ainda sinto que faltava aqui? Por exemplo, a pessoa chega com a dor no cotovelo. Olha, eu tenho dificuldade nesse braço, nesse cotovelo.
tem uma dor nessa perna. Hoje eu sei dizer o que, que é aquilo ali. Eu sei sugerir para a pessoa, não vou dizer é isso, né? Mas eu posso dizer, isso pode estar associado à dificuldade de se abrir para a vida. Faz sentido para você? Faz. Como assim? A pessoa já se encontra, porque eu acolhi a pessoa, entendi a pessoa, né? Foi bem mais fácil. E aí eu fui seguindo esses passos e eu fui vendo o que, que eu ainda preciso. O que, que precisa melhorar? Dificuldade com gravar, para mim é horrível. Eu falo numa multidão e não falava numa rádio. Olha que coisa. Eu tinha essa dificuldade, eu fui me autorreprocessar. Por quê? Gente, mostrar a cara para mim não é fácil. Infelizmente, eu não sei. Ainda tenho, para mim não é tão fácil assim. Hoje eu consigo gravar com um pouco mais de tranquilidade, mas não era fácil. E eu fui fazendo os exercícios. Se vocês olharem meu Instagram e ver meus primeiros vídeos, misericórdia, o que era aquilo? Mas eu meti a cara e fiz, do jeito que eu era. Do jeito que o que eu tinha para dar, eu fui dando ali, né? E foi vindo a clientela e eu fui sentindo e fui me aprimorando. A questão do isso, então, os primeiros pontos. Assumir quem eu sou, aceitar, colocar a cara, eu sou terapeuta. Depois, identificar o que me impede ainda de caminhar. Qual é a entrave? Todo mundo tem. Se você fechar os olhos e fizer uma avaliação da sua vida usando esse tema, o que me impede de prosperar? Se imagina já atendendo, se imagina ali fazendo, dando uma palestra, o que falta para você? Às vezes falta propriedade do assunto. Uma coisa que a gente é muito falha é assim, a gente, por exemplo, quando a gente termina o curso da TRG, terminei. Gente, eu não tenho nada profundo. Eu tô ali na margem. O que eu consigo falar da TRG? Eu consigo repetir as palavras do Jair. Somente. Eu não tenho propriedade ainda. A gente precisa entrar mais fundo. Às vezes a gente precisa estudar mais, ler mais, ter palavras, argumento. Falta o conhecimento. O que me falta? Falta eu ter profundidade nas coisas. Falta eu ter mais embasamento. Eu vou ler mais, eu vou estudar mais. E aí a gente vai se colocando e com certeza você vai sentindo a diferença. Outra coisa que é muito importante, que o Jair também nos ensina, é sempre dar glória, é sempre dar um yes por tudo aquilo que você vê que você já conquistou na sua vida, né? Olhar para trás e assim, partilhando um pouco de mim. Quando eu conheci a TRG, eu estava vivendo o pior tempo econômico da minha vida. Eu tinha saído do colégio que eu trabalhava e eu estava vivendo de cesta básica dos Vicentinos. Eu não tinha salário. E eu pedi demissão, ou seja, em dezembro de 2020 eu tive salário, janeiro eu não tinha. Só era do meu marido e não era, ele ainda não trabalhava como psicólogo, era só aquele salário dele ali e pronto. Então passamos necessidades, tive que pedir comida, Meu primeiro atendimento foi sentado numa cadeira quebrada. O nicho que eu usava era um nicho que eu peguei na rua. E coloquei no canto ali, tem até a fotinha deles, depois eu mando. Foi assim. E aí eu fui, tudo isso aqui, essa construção, a minha casa toda reformada, foi com o dinheiro da TRG. Eu ia juntando, eu ia atendendo, eu paguei primeiro o curso e depois, cada coisa que eu fazia, esse escritório aqui foi 10 mil reais. Eu consegui. Eu gastei, eu investi aqui pra mim. Meu marido disse assim, vamos investir primeiro naquilo que tá dando resultado. Primeiro a gente monta o seu escritório. Depois a gente montou a sala, o quarto das crianças, mobiliado do jeito que eu queria. A cozinha do jeito que eu queria. E a gente foi... Gente, é um sonho. É tão lindo a gente sentindo as coisas acontecer. É lindo, é lindo. E dando glória. Meu marido veio comigo, não teve outra. Hoje a gente faz o mapa dos sonhos juntos. O que a gente vai fazer? O que a gente vai construir? Hoje é outra vida, outra vida. Eu me sinto uma outra pessoa. E não me falta cliente. É belo isso, é maravilhoso, é lindo, não falta. Outra coisa que é muito importante, que isso também, né, isso também é PNL, é o treinamento lá, que a gente faz mental. Ter uma agenda, olha aí, um pontinho também a anotar, é ter uma agenda disponível. Por exemplo, quando eu comecei a atender, eu atendia um cliente por dia, depois eu fui para 2 clientes. Todos os dias eu atendo aqueles 2 clientes naqueles horários determinados. Você vai se habituando àquilo. E é incrível, quando você tem essa agenda,
Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Não fica vago. É como se você já tiver... É como não, você se prepara psicologicamente para aquilo e você termina atraindo pessoas para aquele horário. Eu atendia 3 pessoas, depois eu fui para 4, para 5, para 6, para 7. Depois, minha filha tinha 1 ano quando eu comecei a atender. Quando eu coloquei ela na escola, eu atendo de 2 às 10. Quando eu consegui pagar alguém para ficar comigo em casa, eu atendo 2 pessoas de manhã, depois eu volto das 2 às 10. Minha agenda é sempre das 2 às 10. Nunca falta. Semana passada eu dei alta para 5, ontem entrou 2. Sempre entra, sempre entra, sempre entra. Porque eu já estou habituada a atender nesses horários. Parece que eu vou chamando pessoas, eu vou criando uma sintonia. E o que que gera realmente resultado? E o que que gera clientes? Resultado. Resultado. Atendo uma pessoa, sabe assim, dando o máximo, transformando aquela vida. Aquela pessoa te trará mais 2, 3, né? Faz. Tem gente que diz assim, nossa, mas eu tô atendendo, já atendi há tanto tempo e ainda não vi os resultados. Não tenha pressa. Trabalhe. Olha para dentro e vê, será que eu estou gerando todos os resultados esperados? Está sendo transformado? E tem gente, e assim, olha, eu agia também, eu fui pegando as estratégias. Outra coisa que eu fazia, quando eu montei minha agenda, eu disse, eu quero atender 5 pessoas por dia. Se não tivesse pagante, eu pagava de graça. Sabe como que eu fazia? Eu peguei minha lista de WhatsApp, peguei aqueles amigos antigos, eu fui vendo quem que é oral aqui. Eu vou oferecer para um oral lá do Maranhão. Eu vou oferecer para um... Porque oral fala bastante. Essa pessoa ia falar de mim. Pegar um rígido aqui, eu pegar um psicopata que vai me divulgar. Eu ia pegando, eu ia fazendo ali análise dos traços dos meus amigos velhos de WhatsApp. Ia pegando oral, psicopata, pessoas que gostam de falar, que são capazes de divulgar, né? O rígido que gosta de estar no palco da vida e ele ia me levar junto. Sabe que deu certo? Deu certo. Essas pessoas sentindo a transformação em suas vidas me trouxeram outros. Uns não foi na mesma hora. Teve um que veio me trazer o primeiro cliente 6 meses depois que eu atendi, mas veio em dobro. Ele me trouxe um cliente, que me trouxe outro, que me trouxe 5. Então, vem, o resultado vem. São estratégias que a gente usa, que você vai usar a sua. Por isso que eu falo, a gente tem que usar os traços de caráter também ao nosso favor. Né? E perceber, outra coisa que é importante, perceber qual o traço que está me regendo nesse momento. Que às vezes a gente, qual a dor do traço que eu tô? Né? O que está me pegando agora? Às vezes a gente está na dor do masoca, está ali apegado àquele sofrimento, está com rancor, com dificuldade de dissolver alguma coisa, né? Tranca tudo por dentro, o intestino fica preso, quando solta, solta demais, né? Os problemas familiares, aí dói aquele negócio, dói o estômago. Quando você não se sente acolhido pela família, compreendido pela família, você quer botar tudo para fora, o estômago não digere aquilo. E aí, o que que falta aqui? Eu preciso focar nisso. Nossa, é aqui. Eu preciso entrar. Teve muitas questões com a minha mãe que eu julgava tá tudo bem, que eu tive que arrumar para poder continuar andando, senão parava. Se a gente não arruma a vida, você vai até aqui. E não vai. Quando parou, gente, olha e vê o que que eu preciso arrumar aqui dentro. E aí você vai andando. Isso é destravar a vida financeira, né? Como que eu destravo a vida financeira? Olhando para ver onde é que tá as entraves e arrumando. Se for preciso, pede socorro, né? Outra coisa muito importante, quanto que eu cobro na sessão? Eu tenho um traço rígido forte, psico também, mas eu também sou muito masoca. Eu gosto das coisas com perfeição. Luciana, gosto de cobrar sabendo, sentindo que eu dei mais do que eu cobrei. Eu gosto de ver que a pessoa tá independente. Hoje eu atendo milionários. Eu cobro o mesmo preço que eu cobro geral. O meu preço é esse. Tem gente que diz, cobra mais de fulano. Pra mim não é congruente. Eu não consigo fazer dessa forma. Eu gosto de coisas justas, né? Isso é meu. E eu gosto de cobrar sentindo que realmente o que eu te dei, o que eu te entreguei, valeu mais do que aquilo. Valeu aquilo um pouquinho mais. Então, eu comecei cobrando R$ 80. Meus pacotes eram 320.
né? Depois fui para os pacotes de 520. Não, de 300 eu passei para 400, depois eu fui para 520 e tenho ainda muitos clientes com pacote de 520. A maioria é esse pacote que eu vendo hoje, né? 520, 4 sessões. Funciona muito bem. Eu estou aprimorando meu conhecimento, eu estou tocando em pessoas, eu estou me transformando também e estou cobrando aquilo que eu sinto que eu entreguei, né? Aí olha pra dentro e vê, pra fechar o negócio. Olha pra dentro e vê assim. Eu já me sinto um terapeuta premium. Eu já me sinto. O que é ser um terapeuta premium? Eu me sinto capaz. Eu me sinto mesmo assim, com propriedade do que eu faço. Ou eu ainda tenho que ficar ali no papel decorando o que é TRG, pensando. A outra coisa assim que eu percebo, uma experiência, tá? Às vezes que eu tentei explicar o que era TRG, eu perdi tempo. O Jair faz isso, a gente não precisa fazer. Eu só preciso falar do que eu faço com a TRG, né? E assim, o cliente que chega à minha frente, outra coisa, na psicoeducação, eu perdi às vezes uma cliente tentando falar de mim. Não falem, não precisa. Você que está à minha frente é a coisa mais importante desse momento. O cliente não vem querendo saber se eu sou TRG, se eu sou... Ele quer saber se eu resolvo o problema dele. Ele quer saber se eu sei transformar aquilo ali, tirar aquela dor que ele me trouxe. É só isso que ele quer. Então, se prepara para acolher bem, para ouvir a pessoa, né? O acolhimento é muito importante, entender o outro. Eu sempre falo que quando a pessoa está reprocessando, eu reprocesso junto, eu entro ali na dor dele. É tanto que quando a pessoa sai do reprocessamento, parece que eu sei até o que ela está sentindo, né? Porque você entra junto, né? Entra junto, sente a pessoa de verdade, gente, isso é um diferencial profundo, né? Como que a pessoa se sente à vontade quando ela sente que você está inteira para ela? Quantas pessoas, às vezes a pessoa tem uma dor que o mundo não compreende e você foi lá e compreendeu, né? Só mais uma coisa que eu gostaria de compartilhar, é uma coisa fora da curva da TRG. O meu terceiro cliente pago foi um esquizofrênico. Foi o meu primeiro desafio como terapeuta. Foi bem, bem difícil. Ele não me disse que era esquizofrênico, ele veio, na anamnese ele colocou que tinha depressão. Passava em psiquiatra, tomou uns remédios, no momento não tomava nada e que tinha depressão. Eu pedia para fazer os filmes da vida dele, os piores momentos. Ele misturava o que a mãe dele contou para ele com o que ele viveu, era um negócio de tem uma coisa estranha nesse negócio. Na segunda sessão, eu vi que ele misturou demais as coisas, o que ele imaginava com ele estava falando daqui a pouco ele ia lá para frente, eu disse, gente, tem uma coisa errada com esse homem. Terminou a sessão dele, eu fui estudar o que era aquilo. Aí eu disse, gente, pode ser esquizofrenia. Esquizofrenia que faz isso. O professor falou disso. Aí eu entrei no suporte, perguntei lá o que a gente fazia com o esquizofrênico. Alguém me respondeu que esquizofrenia e bipolaridade de humor a gente não trabalhava. A TRG não funciona. Eu disse, poxa vida, vou ter que despachar o homem. E chamei na próxima sessão. Falei com ele, você já foi em algum psiquiatra que te deu um diagnóstico específico, assim, alguma patologia? Não, só de depressão. E ele não abria. Eu disse, olha, eu percebo que quando eu peço para você fazer os filmes, tem uns desencontros, assim, de informações. Você tá aqui, você vai lá para frente, você volta, você cria. É muito parecido com alguns transtornos, por exemplo, esquizofrenia. Você já ouviu falar nesse nome? Ele regalou o olho para mim e disse, tem um psiquiatra que falou que eu tinha isso. Eu disse, eu não estou afirmando que você tem, mas eu peço que você volte nesse psiquiatra e faça um tratamento com ele. Na minha abordagem, no trabalho que eu estou fazendo com você, eu não consigo te ajudar nesse processo. O homem me pediu, pelo amor de Deus, para eu não deixá-lo. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu não posso trabalhar. Aí eu falei, você aceita passar com meu marido? Ele é psicólogo, meu marido é humanista. Meu marido disse, eu não tenho habilidade para trabalhar com esse homem. Eu disse, valei-me. Aí eu falei para ele, me dá 15 dias, volte no seu médico, tome os remedinhos e volta daqui a 15 dias.
E liguei para a mãe dele, que tinha sido quem me indicou, e falei, olha, eu não consigo trabalhar com ele, não funciona desse jeito. A mulher começa a chorar e diz, pelo amor de Deus, não deixa meu filho. Ele tem 42 anos, nunca trabalhou, nunca conseguiu fechar em nada. Terminou uma faculdade, não fez mais nada. Está fazendo uma outra faculdade que diz que é o sonho dele. Ele não casou, ele é o meu filho bebê ainda, com 42 anos. E você foi a primeira pessoa que ele confiou. Eu valei-me. Aí eu fui estudar, olha só, como trabalhar, como fazer terapia com esquizofrênico. Que ajudar a esquizofrênico. Eu vi que a TCC, que é a comportamental, eu disse, mas eu que não tenho informação psicológica, de psicologia, o que eu posso ajudar esse homem? Porque eu vi que ele depositou em mim uma confiança, e se a confiança estava em mim. Se eu mexesse no lugar certo ali, eu conseguia ajudar. E aí eu fiz um curso de PNL, peguei uns exercícios de PNL. Em 15 dias eu fiz um curso de PNL, peguei umas práticas de TCC e comecei a aplicar com esse homem. E sabe o que deu certo? Eu consegui centrar aquele homem, consegui fazer ele admitir que ele tinha um problema, identificar o que era a alucinação, driblar aquela alucinação e focar que o remédio deu esse controle, né? Conversei com o psiquiatra, ele me explicou certinho que é uma fenda, que é uma patologia e que o comportamental poderia ajudar. E nós caminhamos. Em alguns momentos eu consegui até levar esse homem a trabalhar as dores dele. Como que eu reprocessava? Eu não pedia para ele fechar os olhos, nem fazer o pior filme, mas eu pedia para ele me contar, falando o que foi ruim para ele. Conta para mim a sua história, os piores momentos, quais foram os momentos mais difíceis para você, de 0 a 10 anos? Ele ia me contando. Quando eu percebia que chegava em algum momento ali que ia tirar ele do eixo, a gente parava. Mas ele conseguiu. Gente, o homem se transformou. Ele está trabalhando, ele está casado e a família dele está muito feliz. Foi um trabalho fora da curva, eu tive que me reinventar. Mas percebe que faz parte? Se eu fosse uma terapeuta engessada, eu não teria conseguido ajudar. Mas eu tive empatia com aquele homem. Eu tive tanta empatia por ele. Ele me pagava R$80. E eu fiz um curso de R$300 para ajudar ele. E eu consegui ajudar. Isso foi tão grato para mim. Foi gratificante se dar. Então, assim, quais os cursos que eu preciso fazer para ser melhor? Perceba as suas dificuldades. Quais os cursos? Eu fiz curso de Instagram, porque eu fiz curso de marketing. E eu fiz esses cursinhos que eu ia percebendo que eu tinha necessidade. Eu não sou boa em oratória. Vê lá como é que fala melhor, como que aborda. Aquilo que vai agregar na sua vida para você realmente ter propriedade do ser terapeuta. Quando a gente não tem isso, a gente começa a culpar os outros. Ah, mas é porque a TRG é isso. Não, mas é porque quem muito reclama não entrou no sucesso. Quem está fazendo sucesso não reclama. Quem conseguiu pegar o bonde e andar, não fica de picuinha, não tem isso. Em vez de reclamar, olha para dentro, né? Se a gente olhar para dentro, a gente vai se encontrar. Então é isso. Quem sentir necessidade, quem se identificou com isso, eu posso até redigir tudo isso para que facilite, né? E mandar para que as pessoas que se interessam, que queiram. Não consigo atender mais gente, tá? Hoje eu não consigo. Até gostaria, eu faço com muito, já atendi muita gente. Tem até outro trabalho também que eu fiz com alguns 10 clientes meus se tornaram terapeutas. E com essas pessoas eu fiz esse passo a passo, eu ajudei. E eu fiz também, assim, umas campanhas no meu Facebook, no meu Instagram, de terapias a preço, eu chamava de terapias voluntárias ou de preço mais de custo, de ajudas, né? E as pessoas vinham e me procuravam, eu fazia a abordagem com a pessoa, eu dizia, olha, minha agenda está lotada, por esse valor não consigo mais te atender, mas tem uns colegas terapeutas que trabalham comigo que têm disponibilidade na agenda. E valeu, gente, passei para a R$40, a R$50. E assim foi indo. Muitos deles já estão aí brilhando, tenho muito orgulho, são parceiros de missão, assim, maravilhosos, né? São pessoas que realmente eu acredito no trabalho deles, né? São fantásticos. E
é um trabalho muito bom poder ajudar os outros. Eu falo, se isso aqui deu certo para mim, qualquer pessoa que fizer esse passo a passo consegue. Não tem jeito. Se você olha para dentro, identifica o que precisa, onde estão minhas entraves e faz essa caminhada, está livre para andar, nada vai te prender. Então é isso, tá? Se precisarem de mim, pode chamar depois. E é uma alegria poder compartilhar com vocês a minha experiência.